Fala pessoal, muito bem-vindo! Nesse vídeo irei resolver o exercício 58 do capítulo 2 do livro Transferência de Calor e Massa, do Senjo. Vamos ao enunciado. Considere uma extensa parede plana de espessura L igual a 0,4 metros, condutividade térmica K igual a 1,8 watt por metro Kelvin e área da superfície A igual a 30 metros quadrados. O lado esquerdo da parede é mantido a uma temperatura constante T1 igual a 90 graus Celsius, enquanto o lado direito perde calor por convecção para o ar ambiente a T igual a 25 graus Celsius, com o coeficiente de transferência de calor H igual a 24 watts por metro quadrado Kelvin, considerando uma condutividade térmica constante e ausência de geração de calor na parede A. Expresse a equação diferencial e as condições de contorno para a condução de calor unidimensional permanente através da parede. B. Obtenha a expressão para a variação da temperatura na parede, resolvendo a equação diferencial. E letra C. Avalie a taxa de transferência de calor através da parede. Bom, antes de resolver aí o problema, a gente vai montar um esquema para retirar as informações do texto e ver o que está acontecendo aí no problema. Então eu tenho uma parede plana de espessura L. Então eu vou desenhar uma parede plana ao qual tem uma espessura L de 0,4 metros. Tá? Possui condutividade térmica K de 1,80, vou marcar aqui, uma condutividade de 1,8 watt metro Kelvin, tá? Tem uma área de superfície de 30 metros quadrados, então aqui, ó, área de superfície de 30 metros quadrados. Aí, o lado esquerdo da parede é mantido a uma temperatura T1 90 graus Celsius. O lado esquerdo a uma temperatura T1 de 90 graus Celsius. Enquanto o lado direito da parede perde calor por convecção para o ar ambiente, que está a 25 graus. Então aqui, ó, eu tenho o ar, que está a 20 graus Celsius. Aí, com coeficiente de convecção de 24, esse ar tem coeficiente de 24 watt metro quadrado Kelvin. Tá? Aí, considerando a condutividade térmica constante e a ausência de geração de calor na parede, expressa a equação diferencial e as condições de contorno para a condução sucessivamente. Então, essas são as informações que a gente tem, certo? Então, eu tenho aqui está a temperatura maior e aqui a temperatura menor. Então, aqui a gente tem o fluxo de calor, tá? Passando, tá? Então, agora a gente vai ter que equacionar para conseguir responder a letra A. Expresse a equação diferencial de calor, tá? Então, primeiro, qual o tipo de coordenadas que a gente tem, tá? Aí é plana a parede, então vou colocar um referencial. Aqui vou considerar a variável x. Aqui eu vou considerar a posição 0 e aqui posição L, tá? Bom, então eu considerei aí plana, estou usando coordenadas cartesianas. Então eu vou escrever a equação geral de condução de calor, tá? Aí, coordenadas cartesianas. Vai ficar assim, ó. Del x, aí K, que é a condutividade, del T, del x. Aí mais, isso aqui é a condução na direção x. Aí eu vou ter del y, K, del T, del y. Essa seria a condução na direção y. Aí del z, K, del T, del z. Condução na direção z. Mais um calor de gerado
Isso tudo é igual à densidade, calor específico, variação da temperatura em relação ao tempo. Então essa é a equação geral, tá? Usa para todos os casos que a gente tem condução de calor em coordenada cartesiana. Bom, agora a gente vai simplificar ela com as condições que foram dadas aqui, tá? Aqui, ó, na letra A, expressa a equação diferencial e as condições de contorno para a condução de calor unidimensional, ou seja, uma direção só. E eu escolhi ela sendo x. Então significa que não ocorre transferência de calor em y, então isso é zero. Não ocorre transferência de calor em z, isso aqui é zero. Unidimensional permanente. Permanente significa que não varia nada com o tempo. Então, se não varia nada com o tempo, esse termo aqui é zero. Tá? Através da parede. E lá em cima ele está dizendo aqui, né, ó, considerando a condutividade térmica constante. Ele já tinha falado aqui. E aqui, né, ó, a ausência de geração de calor. Então, não tem geração de calor, zero esse termo. E aqui a condutividade térmica é constante. Então, pode sair da derivada. Ao sair da derivada, a gente tem K, aí vai ficar D vezes dt, dx, dx, certo? Como ficou uma única variável, essa derivada que era parcial, por causa dessas outras variáveis aqui, ela vai se tornar a derivada total agora. Então, vai virar d2t, que é esse d, derivando a função t, duas vezes em x. Então, dx2, tudo isso igual a zero. Então, essa é a equação diferencial, tá? Da condução de calor. E agora, ele pede também as condições de contorno. Então, temos aí condições de contorno. Tá? O que a gente tem de condição de contorno? A gente tem uma temperatura específica, que é T, aí eu coloquei aqui, ó, o zero, que é onde está a maior temperatura, é igual a 90 graus Celsius, que é T1, tá? E a gente tem o que? Aí, convecção, né, na superfície. Convecção na superfície. Essa é outra condição de contorno. Lembrando que a equação diferencial ela é de segunda ordem, certo? Então, preciso de duas condições de contorno para poder resolver. Então, tem uma, duas. O que tem aqui na convecção? O fluxo que passa aqui de calor, ele é constante. Então, o calor transferido por condução vai ser igual ao calor transferido por convecção. Então, isso vai ficar assim, ó. Mais fácil escrevendo. Que ponto, o fluxo, ele é igual a menos K dt dx, né? É unidimensional, variando em relação a x. Isso aqui seria a condução, certo? Isso é igual à convecção. Quem é a convecção? É o coeficiente H aqui, vezes a temperatura maior que está sofrendo aí a convecção, ou seja, a temperatura aqui, que eu vou chamar de TL, menos a temperatura aí do fluido, que é a temperatura ambiente, vou colocar T infinito, que é o T do ar, tá? Bom, então essa é a condição que eu tenho, tá? Ou seja, isso aqui, ó, me dá a condição lá, tá? Então eu vou ter, até isolar aqui, ó, del T, del X, se eu quiser escrever, é menos H, TL menos T infinito, dividido aí por K, tá? Essa é a condição de contorno que eu tenho, tá? Convecção na superfície. Bem, e agora?
Agora a gente precisa ir para a letra B, né? Letra A, isso aqui foi letra A. Letra B, obtenha a expressão para a variação da temperatura na parede, resolvendo a equação diferencial. Então, eu vou pegar essa equação diferencial e vou resolver. Então, isso aqui, ó, letra B. Então, o que a gente faz? A gente pega lá, ó, K d2t dx2 igual a zero. Para o próximo passo, a gente integra dos dois. Aqui, voltando, esse K simplifica, né? Ele passa para o outro lado dividindo, por aqui por baixo, passa dividindo, portanto a equação fica d2t dx2 igual a zero apenas. Tá? Essa é a resposta, não precisa desse K aqui não. Voltando lá. Então aqui é a segunda, agora eu faço o quê? Integra. Integrando desse lado, integral da segunda derivada é a primeira derivada. Integral de zero é uma constante C1. E aí eu faço o quê? Integro de novo. Integral da primeira derivada é a função, que é t de x. Integral de C1 é C1x, mais uma constante C2. Então essa vai ser a equação da temperatura. Agora eu preciso aplicar as condições de contorno. Qual condição de contorno que eu tenho aí, né? Eu tenho essa aqui, que é a temperatura específica, então aplico ela. Ou seja, a temperatura é 90, então vem aqui 90, igual a C1, para quando x? Para o x igual a zero. Zero mais C2. Esse termo zero, e eu vou descobrir que C2 é igual a 90. Agora eu tenho que achar quem é C1. E aí é um pouquinho mais complicado, né? Por quê? Porque o pessoal não consegue visualizar muito bem. Então, o que eu vou ter primeiro? Eu vou pegar a segunda condição, que tá vendo que é essa aqui, dt, escrever assim, ó, dt dx, que é igual a menos h tl menos t infinito dividido por k, certo? Aí agora eu vou pegar e vou substituir. Quem que é dt dx? Ó? Dt dx é C1. Então vai ficar C1 igual a menos H. TL. TL eu não tenho, né? Não foi dada a temperatura em TL. Mas eu já descobri aqui como funciona. Ó. Então TL é quem? É C1. Esse não é o X? C1L mais C2. Então, aqui no TL vai vir C1L mais o C2, tá? Que eu já descobri ali, né? Depois eu fazer literal, depois substituo. Isso daí menos o T infinito dividido por K. Bom, então agora eu preciso isolar o C1 nessa equação. Então, como que eu faço para isolar o C1? Pego todos os termos aí, né? Aqui eu posso deixar o K, ó, fica C1K, né? Aí igual, do outro lado distribui o H em todos os termos. Então, nesse termo fica menos HC1L. E ali eu vou colocar mais H. Esse menos vai virar mais o T infinito. E esse menos vai virar menos o C2, tá? Aí eu vou colocar esse termo para cá, ponho o C1 em evidência. Então fica C1, desse termo aqui sobra o K, desse termo aqui passou para o outro lado positivo e sobra o H vezes o L. Isso tudo é igual a H T infinito menos C2. Então C1 vai ser H aí T infinito menos C2 dividido por K mais HL. Substituindo pelos valores. Quem é o H? O H é 24. A temperatura infinita, a temperatura do ar, 25. Menos o C2 é 90. Dividido pelo K, o K é 1,8. Mais o H, que é 24, vezes o L, que é 0,4. 0,4. Calculando aí, a gente vai achar o valor de C1
de menos 136,84. Então, como que ficou a equação? Portanto, letra B, temperatura de x é menos 136,84 x mais 90, tá? Que é o C1x mais C2. Ou seja, uma equação linear, né? Coeficiente negativo significa que é uma reta decrescente. Significa o quê? Que aqui eu tenho 90 graus e a temperatura diminui linearmente até chegar aqui na outra temperatura do outro lado aqui, que seria em TL. Ah, como eu acho TL? Basta substituir aqui, né? C1 vezes L mais C2, você acha TL. Bom, e vamos aí para a letra C. Ele diz, avalie a taxa de transferência de calor. Então, ele quer a taxa de transferência de calor através da parede. Quem é a taxa de transferência de calor? Vamos apagar aqui, né? Senão não vai dar para resolver. Bom, na letra C, quando ele fala aí que ele quer a taxa, ele quer Q ponto. Quem é Q ponto? Qzão. É Qzinho ponto vezes a área, tá? O que é isso aqui? É o fluxo. Quem é o fluxo? Menos K dt dx, tá? Ou a gente poderia também, né, falar aí que é pela convecção, que seria o HTL menos T infinito. Só que aí eu teria que achar o TL. E eu não achei o TL. Então, vou achar isso da condução, vezes a área. Então, eu vou ter que Q ponto é igual a menos K. Quem é K? 1,8. Quem é dt dx? Dt dx é C1. E C1 é menos 136,84. Então, menos 136,84 vezes a área. A área foi dada 30. Todas as medidas estão no SI. Quando eu calculo, aqui menos com menos dá mais, vai ficar mais. Calculando aí, 7,389. A unidade aí de taxa de calor é em watts, que é joule por segundo. Bom, espero que tenha gostado da resolução. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em te responder. Até mais!